Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2014 e Deus me traz uma palavra no Salmo 91. Após a oração, e Deus me trouxe essa palavra. Salmo 91, um salmo bem conhecido e muitas vezes deixado nas casas, neste salmo aberto com as suas Bíblias. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Esta é a palavra de Deus. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Salmo 91, bem conhecido. Senhor, que tu venhas a falar conosco, que o Senhor venha nos esclarecer, a nos ensinar ao que o Senhor requer de cada um de nós, e que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, e que o Senhor venha nos salvar, a salvar a todos que estão ouvindo por misericórdia. Abra o Senhor os olhos daqueles que não veem, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O salmista escreveu o Salmo 91, e aqui a gente não sabe quem escreveu esse salmo. Aqui não escreve de quem é esse Salmo 91. Na Bíblia tem muitos salmos. Existem salmos de Moisés, que é o Salmo 90, né? Existem os salmos de Asaf, Salmo 73 e outros também, Salmo de Davi. E este salmo aqui, o salmista, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo, certa vez o Senhor Jesus disse: quando tu fores orar, entra no teu quarto e fechada a porta do seu quarto, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O esconderijo do Altíssimo, ele é quando você entra no lugar de oração. Ele é quando você entra na casa de Deus, na igreja. Também é o esconderijo do Altíssimo. Mas muitas vezes, às vezes não dá para a gente ir na igreja, em todos os cultos. Mas nós temos que ter vida com Deus. Nós temos que estar na casa de Deus, nos dias de culto. Mas nós temos também que ter vida com Deus. E estar no esconderijo do Altíssimo não é somente dentro da igreja. É você andar com Deus constantemente, para que você possa descansar na sombra do Onipotente. Você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo.
Temos que estar na presença de Deus continuamente. Nós temos que orar sem cessar, em todo o tempo, orar. Estar na presença de Deus envolve uma vida de oração, envolve uma vida de santificação, uma vida de renúncia, a renúncia do pecado, uma vida de oração constantemente, de leitura da palavra. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus e meditando, nós estamos também na presença de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus. E Deus fala conosco quando nós abrimos as Escrituras, quando nós oramos, quando nós estamos desfrutando da palavra, dos momentos em oração e também na casa do Pai. Daí sim nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Aí no verso 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi do Senhor. Então nós devemos dizer: Deus é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Na hora das situações difíceis em nossa vida, diz que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós temos que confiar no nosso Deus. No Salmo 121 diz que Deus não dorme, não tosqueneja. Ele está ao nosso redor, nos guardando em todo o tempo, nos livrando da angústia. Às vezes temos que passar por angústia, por momentos difíceis em nossa vida, mas Ele diz que nos livrará. Ele nos glorificará na hora da angústia. Lá no Salmo 91, nesse Salmo, né? No verso 15, diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então ele diz: estarei com ele na angústia. Muitas vezes Deus não vai te livrar de passar pela angústia, mas Ele vai te livrar na angústia, como Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Diz a Escritura que Daniel foi posto à prova, né, sendo lançado na cova dos leões. Não está escrito que ele foi posto à prova, mas a gente entende que Daniel foi posto à prova lá no capítulo 6 de Daniel. Ele recebeu um cargo alto, né, de presidente, e daí a inveja dos amigos lá que viram que ele tinha um cargo maior, né, tinha mais brilho, né, aí ficaram com inveja de Daniel e armaram uma cilada lá para ele, e ele acabou sendo lançado na cova dos leões. E diz a Escritura que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Deus livrou Daniel dentro da cova. Havia também 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, e por causa disso foram lançados na fornalha de fogo acesa, 7 vezes mais aquecida. E aí apareceu um quarto entre os 3, que dançava no fogo, dançava na fornalha. E Deus livrou os 3 na hora daquela fornalha. E não queimou nem um fio de cabelo, nem chamuscou as suas roupas. Então Deus nos livra na angústia, na tribulação, na tormenta. Ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã, pelo amanhecer. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, com alegria ceifarão. Deus promete dar livramento para aquele que é de Deus, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem vida com Deus, vida de oração. E Deus dá livramentos, e muitos livramentos. No versículo 3 está escrito: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas aqui são as armadilhas do inimigo. Ele procura uma ocasião na vida do servo de Deus para tentar derrubar, destruir, prepara as armadilhas. Mas quando nós oramos, antes de sair de casa, oramos a Deus: Senhor, nos guarda, nos livra do laço do passarinheiro, das ciladas do inimigo, ó Deus. Nos livra, abençoa este dia e nos guarda. E Deus nos guarda, porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Temos uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus diária. E quando nós saímos de casa e oramos a Deus, Ele nos guarda. Quantos livramentos que tem de servo de Deus aí? Ou talvez você que ainda não é servo de Deus. Quantos livramentos que você já teve? Você quer mais sinal na tua vida do que estes? Quer mais sinal do que estes?
Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele já te deu sinais. Ele já te deu sinais que te guardou, que te livrou do mal. Venha rápido para o esconderijo do Altíssimo. O inimigo, ele brama como um leão, procurando quem possa devorar, tragar, engolir. Tome uma atitude hoje. Muda de vida hoje. Não deixa para amanhã, não. Porque diz que o diabo, ele faz os laços, a armadilha. Ele brama como um leão. E Deus quer livrar a tua alma do inferno, da condenação eterna. A peste perniciosa. Peste perniciosa. Pode ser ciladas, como enfermidades. Pode ser, por exemplo, uma armadilha, como uma contenda, discussões, palavras. Então nós temos que estar vigiando o tempo todo, atentos. Não deis lugar ao diabo. Está atento o tempo todo. E ele nos livra do laço do passarinho, das armadilhas e da peste perniciosa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Então a galinha, por exemplo, quando ela vai fazer um percurso, os seus filhotes ficam debaixo das suas asas. Eles a seguem, e ai daquele que tentar pegar um filhote da galinha. Ela vai para cima dele com tudo, com a sua ira, com a sua fúria. E Deus é desse jeito, quando nós estamos debaixo das asas do Onipotente, Ele nos cobre com as suas penas, ou seja, Ele nos guarda. Nós somos como a menina dos olhos de Deus, ninguém toca, o maligno não toca, o diabo não toca. Ele não toca porque nós estamos guardados por Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Ele nos guarda e o maligno não toca. Ele nos livra do mal. Esta é a segurança que nós temos da parte de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, diz a Escritura que o inimigo nos teria engolidos vivos. Mas Deus é misericordioso. Ele nos tem guardado. E aí continua, a sua verdade é escudo e broquel. A palavra de Deus é a verdade. É esta palavra aqui que vai te guardar. É ela o teu escudo, é o nosso escudo, nosso broquel. É a palavra da verdade que nos livra do mal, que nos santifica, que nos dá a direção certa. É a palavra de Deus que transforma as nossas vidas e que nos livra dos ataques do maligno. É o escudo da fé. É a nossa segurança. É a palavra de Deus lida, praticada, vivida. Não basta nós deixarmos apenas a Bíblia aberta no Salmos 91. Este livro aqui aberto no Salmos 91 não resolve nada. Torna-se apenas um símbolo e mais nada. Mas quando nós lemos esta palavra em voz alta e declaramos para o inferno que Deus é o nosso esconderijo, que Deus, o Altíssimo, é o nosso esconderijo, porque nós habitamos debaixo das asas do Onipotente. Deus é o nosso Deus. E começamos a ler esta palavra, este salmo, com autoridade. Esta palavra, ela é poderosa, ela transforma, ela dissipa as trevas. O diabo não suporta a palavra de Deus. Certa vez, quando o Senhor Jesus estava no deserto, sendo tentado por ele, pelo diabo, ele usou uma palavra do Salmo 91 aqui. Ele usou o versículo 11, né? Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardarem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. E o Senhor Jesus também disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus é a gente querer fazer as coisas que Deus não aprova. A pessoa vai pular de um prédio. Eu vou pular desse prédio aqui porque Deus vai enviar os seus anjos. Ele não vai fazer isso. Agora, se você está atravessando uma rua e você tem uma vida limpa diante de Deus e de repente um carro vem com tudo para cima de você, Deus na hora envia uns anjos e te guarda e te livra do mal. Às vezes você pode se ferir, mas Deus te livrou de morrer. Deus te livrou de coisas piores. Deus te guardou. É assim que Deus trabalha. Eu já vi uma vez uma reportagem na televisão que caiu um caminhão de aqueles container, né? Ele tombou em cima de um carro e tinha duas mulheres. O carro virou uma lata de sardinha.
todo amassado o carro, mas aquelas mulheres não se feriram nada. Aquele foi um livramento da parte de Deus. Então existem vários livramentos que Deus dá. Agora, vou pular do prédio e Deus vai salvar eu com os seus anjos. Não vai fazer isso. Jesus disse para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus respondeu desse jeito? Porque o Senhor Jesus, ele lia as Escrituras, ele é o próprio Deus. Mas ele nos ensina que é através da palavra de Deus, é através do conhecimento das Escrituras, que nós iremos vencer o diabo. Nós vamos vencer o diabo pela palavra de Deus, pela vida de oração. O inimigo não suporta uma pessoa que tem conhecimento da palavra e pratica ela e vive uma vida de oração. Ele não suporta. Então nós não podemos deixar este livro aqui aberto no Salmos 91 se nós não praticarmos esta palavra. Não adianta deixar a Bíblia aberta. Nós temos que ler esta palavra, comer desta palavra todo dia. É ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, de santificação, separar-se do pecado, deste mundo perverso e iníquo. E aqui diz aqui, versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. A pessoa que é de Deus, ela não tem medo de nada, ela dorme em paz, porque ela sabe que Deus está guardando ela ali. Ela sabe que Deus está guardando. Então essa pessoa, ela não vive mais perturbada. Ela não vive mais ansioso, ansiosa, temeroso, temerosa. A pessoa vive em paz, tranquila, porque ela sabe que Deus a está guardando, porque ela sabe que Deus tem cuidado dela. Aqui no Salmo capítulo 4, no versículo 8, está escrito assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vou repetir, Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então a pessoa que tem uma vida com Deus é uma pessoa que tem paz. Ela dorme em paz, tranquilo, porque ela confia em Deus. E aqui no Provérbios, livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, versículo 30, vou ler em diante. Provérbios capítulo 1, no versículo 30 em diante, diz assim, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do seu fruto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então Deus ele faz a pessoa descansar do temor do mal. Ele não vive mais assustado, temeroso, como mania de perseguição, que alguém está perseguindo ele. A pessoa vive em paz, porque ela confia em Deus. Ela não teme espanto noturno, não vive atormentado com medo, perseguição. A pessoa dorme em paz. Nem seta que voe de dia, nem aquela seta que o inimigo joga na sua mente. Você não tem, você apaga essa seta, com o escudo da fé. Com a certeza de que Deus está te guardando. Esse é o escudo da fé. É a fé que vence o mundo. É a certeza de que Deus está te guardando. Que você tem uma vida com Deus, uma vida limpa. E aí Deus está te guardando. Versículo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. Todas as investidas de Satanás, elas não prosperam na vida do crente. Lá em Isaías também está escrito que nem uma ferramenta preparada contra ti prosperará. Isaías 54. Nada prosperará na vida do servo de Deus, do homem de oração, da mulher de oração. Aquele que faz a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. Aquele que ouve as palavras do Mestre e a pratica. Vêm os ventos, vêm as tempestades, inundam ali, transborda, com todo o ímpeto contra a casa edificada na rocha, mas não cai. Não cai porque pratica a palavra de Deus. Quando nós praticamos esta palavra, que é a verdade, quando nós colocamos em prática e vivemos ela, pode vir os ventos que vier, não nos derrubará.
Mas nós não podemos sair desta palavra. Se nós sairmos desta palavra, é como uma ovelha do pasto do Senhor Jesus. Uma ovelha que está lá no pasto, lá tem um monte de ovelha. Por exemplo, tem 100 ovelhas ali. Aí uma dessas ovelhas resolve pular a cerca, sair para fora do curral, do pasto. O que vai acontecer? Ela está sujeita a morrer. Está sujeita a vir um lobo ali e devorar essa ovelha, a matar, roubar a sua lã, destruir esta vida. Então, quando nós sairmos, se nós sairmos da presença de Deus, o diabo vem e devora. E o que é sair da presença de Deus? É começar a viver em pecado, praticar aquilo que Deus não quer, sair da palavra de Deus, viver na mentira, viver na cobiça, viver nos pecados de impureza, na prostituição, na pornografia, no adultério, na bebida, nos vícios e tantas outras coisas. Aí a ovelha saiu do curral do pasto, e foi para o mundão. Aí é presa na mão de Satanás. Aí ela não vai ter mais nenhuma ajuda de Deus, assim. Ela não vai ter mais o apoio de Deus. Ela vai perder todos os privilégios. É como o filho pródigo. Viveu mendigando no mundo. Gastou tudo que tinha com as meretrizes, com as prostitutas. E voltou para a casa do pai e comeu bolotas de porco, lá no chiqueiro. Adão e Eva tinham tudo no jardim do Éden. Desobedeceram uma voz dada por Deus. Deus só deu uma palavra. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E comeram. Desobedeceram e foram expulsos. Ah, mas poderia culpar somente o diabo. Verdade, o diabo tem culpa. Só que Deus condenou os 3. Então vejamos bem que o diabo é o pai da mentira. O diabo mata, rouba, destrói. Só que Deus não inocenta o homem. Lá em Gênesis 6 diz que toda a maldade do coração do homem era só má. Má continuamente, em Gênesis 6. E Deus não culpou somente o diabo. Deus culpou e condenou o homem também, no dilúvio. E destruiu a terra, todos os moradores dela. Salvou somente Noé e a sua família, 8 pessoas. E um par de cada animais. E o próprio Deus fechou a arca e a abetumou por lá de fora, para que ninguém em desespero tentasse entrar na arca. Então o diabo é o culpado? Também. O diabo já está condenado. Mas o ser humano também, se ele não se converter, também será condenado junto com o diabo. E Deus não quer que você vá para lá. Deus ele quer te livrar da condenação eterna. Ele quer te dar vida eterna. E aqui diz aqui, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então quantas pessoas, meu ouvinte, quantas pessoas que têm morrido aí no trânsito, morrido com drogas, por assalto, homicídios e tantas outras coisas. Quantas almas que estão morrendo, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. E Deus tem te livrado. Se Deus tem te livrado, não perca mais tempo, não. Não tenta a Deus, porque Ele já te deu livramentos. Quantas pessoas que você já viu morrer, não espere para descer as águas do batismo, tanto tempo não, seja rápido. O apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele não foi consultar ninguém, ele já foi, virou já missionário e já passou a servir a Cristo e a pregar o Evangelho. Diz Paulo que não consultou carne nem sangue, não foi consultar parente nenhum para servir a Cristo. E quando você vai ficar consultando as pessoas para tomar uma decisão, para descer as águas do batismo, para fazer um concerto com o teu Deus? Não consulte as pessoas. Consulte apenas a Deus, ao Senhor Jesus. E tome uma atitude hoje. Faça um concerto com Deus. Desça as águas do batismo, para que seja salvo. Versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então os salvos vão ver a recompensa dos ímpios. Sabe como? Lá em Mateus 25. Vou mostrar para você que nas Escrituras, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, ali o Senhor Jesus fala claramente que os justos verão os ímpios sendo condenados. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Está escrito assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui fala sobre as obras da fé. Aquele que serve a Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Quando você ajuda o seu irmão que está fraco, quando você visita aquela pessoa que está doente, não precisa ser irmão da igreja. Qualquer pessoa enferma, doente. Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então nós temos que visitar os doentes. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, ele disse assim: Dai vós mesmos de comer a eles. Então nós é que temos que dar de comer ao povo que está morrendo aí fora, que está doente. Nós temos que visitar, que pregar o evangelho. Nós temos que fazer a vontade de Deus, trabalhar enquanto é dia, enquanto o Senhor Jesus está conosco. Nós temos que suprir, que matar a fome das pessoas que estão morrendo sem salvação. Porque ele diz aqui, ele diz bem claramente: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Nós somos servos de Deus. E você que está ouvindo essa mensagem, quer ser um servo de Deus, quer ser um servo do Senhor Jesus, faça um concerto com Deus hoje. Deixa este mundo de pecado, desça as águas do batismo, santifica a tua vida. Não olhe para a esquerda nem para a direita, não consulte carne nem sangue, mas venha para o Senhor Jesus hoje. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Jesus disse que a nossa vida está escondida nele. O apóstolo Paulo escreveu que a nossa vida está escondida em Cristo. Ele é a nossa habitação. E quando Cristo vier do céu e se manifestar, diz a Escritura, que nós seremos semelhantes a Ele. Porque como Ele é, nós o veremos. E aqui diz também, no versículo 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então Deus nos guarda, Ele nos livra do mal, Ele nos livra dos demônios, porque diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e as potestades, é contra as hostes da maldade na região celeste, lá em Efésios 6, é contra os demônios. Nossa luta é contra eles, e nós vencemos eles através de uma vida santificada, limpa, através de uma vida de oração, de leitura da palavra, de congregação. Temos que estar na casa do Pai constantemente, nos dias de culto. Temos que ter uma vida santificada, separada e transformada. E praticando a palavra de Deus, aí nenhum mal nos sobrevirá.
Porque diz a Escritura no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e livra. É Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então temer é a gente praticar a palavra, é obedecer a Deus. Aí Deus nos livra. Deus nos guarda e nenhum mal chegará à nossa tenda. Versículo 11. Esta é a continuação. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os caminhos. Então Deus nos guarda quando a gente não tenta a Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então os anjos, eles são nossos conservos. Eles trabalham para Deus, ao nosso favor. Os anjos de Deus nos servem aqui na terra. Deus envia seus anjos, é só Deus que dá a ordem, né? Os anjos não obedecem a gente, eles obedecem à voz de Deus somente. E daí Deus envia seus anjos para nos socorrer, para nos livrar do mal. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui também é simbólico, lá em São Marcos, capítulo 16, em São Marcos, no capítulo 16, ele fala assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Em Marcos 16. Está escrito assim, versículo 15 de Marcos 16. E disse-lhes, Jesus falando aqui: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nada nos fará dano algum. Aí Mateus 10 também fala sobre isso, né? Então nada nos fará dano algum. O diabo não pode contra um servo de Deus. A gente que tem uma vida de oração na presença de Deus, o maligno não toca. E Deus quer te fazer de você também um servo dele, para que o maligno, o diabo, não venha tocar em você. Aí você vai pisar o leão e a áspide. Você vai ter poder sobre o inimigo, e ele não te fará dano algum. Aqui tudo que ele fala, o leão aqui, diz que Satanás brama como um leão. E a serpente também é o diabo. Então ele não vai ter poder sobre a tua vida, porque você escondeu e habita no esconderijo do Altíssimo. Versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. É tomar lá da cá. Se você servir a Deus, ele vai te honrar. Se você honra a Deus, ele te honra também. Se você é servo de Deus, ele vai te guardar, ele vai te livrar. Ele diz, eu honro os que me honram. Jesus também disse que aquele será honrado pelo Pai. Aquele que faz a vontade de Deus será honrado pelo Pai. Amar a Deus, o Senhor Jesus disse lá em João, que aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Amar a Deus é guardar a palavra de Deus. É ter amor, ter piedade e respeito pela palavra de Deus. Praticar a palavra do Senhor. Aí nós amamos a Deus. Amar a Deus é obedecer a palavra de Deus. Aí o que acontece? Deus dá livramentos. Ele livra. E diz que ele coloca num alto retiro. Porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é especificamente o nome de Deus, que é Yahvé. Mas é a parte, como é que eu poderia dizer assim? É as características de Deus. É a presença maravilhosa de Deus. Conhecer o nome de Deus é conhecer a Deus, os atributos de Deus invisíveis, os atributos maravilhosos, a sua onipotência, a sua onisciência, a onipresença. É conhecer o nome, é conhecer o próprio Deus. É saber que Deus é misericordioso e Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer nos livrar de males. Ele quer nos guardar. Versículo 16.
Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa abundância de dias, ela pode ser comparada a duas coisas. Você tem uma vida aqui na terra de paz, junto com Deus, lógico, passando por tribulações, mas com livramentos. E também a eternidade. Quando Deus disse, lhe mostrarei a minha salvação. Lhe mostrarei a minha salvação. E lá em Malaquias também diz que o povo estava revoltado, né? Porque não entendia. Disseram assim, acho que não vale a pena servir a Deus. E Deus ficou até chateado com as palavras deles. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 13, eu vou ler só essa parte, ele diz assim, Malaquias 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e se edificam. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E versículo 17 diz, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus fala aqui no versículo 16 de Salmo 91, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena passar por tribulações, por provações, por perseguições, porque vai ter a diferença e vai ter a recompensa. E Jesus dirá naquele dia para você e para mim, vinde benditos do meu Pai, entrai por herança no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Sirva a Deus hoje, garanta a vida eterna no céu, quando o Senhor Jesus se manifestar entre as nuvens e enviar os teus anjos para colher, para levar o seu povo, para ressuscitar os que morreram em Cristo e para transformar os que estiverem vivos até a vinda do Senhor Jesus. Oremos a Deus nesta hora. Senhor Deus e Pai, abra, Senhor, os olhos deste ouvinte, que teu Espírito Santo venha convencer esta alma do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, salva esta vida por amor do teu santo nome e abençoa cada um que ouviu esta mensagem, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, que o Senhor venha livrar dos laços do diabo, que o Senhor venha prosperar estas vidas, meu Pai, e transformá-los e santificá-los até a estatura de varão perfeito. Seja com todos nós, Senhor, por amor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.